Este motor funciona apenas com ar pressurizado, o que parece incrível, mas na verdade é apenas uma válvula bem ajustada que sincroniza um jato de ar com um pistão se movendo para cima e para baixo. Só olha esse desempenho. Como pistão e cilindro são só peças plásticas se esfregando, o motor está longe de ser hermético. É como tentar encher um pneu furado, não vai dar em nada, mas acho que tem uma solução. Um diafragma é um disco flexível, fixado na borda externa, mas livre para se flexionar para frente e para trás. Parecido com uma cama elástica, mas vedado hermeticamente. Assim, dá para mover um diafragma alterando a pressão dos lados. Acho que isso pode mover um pistão em um motor. Isso eliminaria o problema de um motor não hermético, pois o diafragma conterá todo o ar. Isso gera outro problema. É preciso controlar a pressão do ar sobre o diafragma, sincronizada com o pistão, sem romper a vedação do cabeçote do cilindro. Então, entre o suprimento de ar e o diafragma, precisamos projetar uma válvula de admissão e escape que opere com baixo atrito e seja 100% hermética. Uma ideia que eu tenho para expelir o gás é fazer um pequeno furo no diafragma, que será vedado pelo pistão. Se aumentarmos um pouco o curso do pistão além da extensão do diafragma, ele se separa e rompe a vedação. Esse furo também dá acesso ao cabeçote do cilindro, podendo operar uma válvula de admissão. O único motor que projetei antes com válvula de admissão hermética foi a primeira versão, pois não usava comando de válvulas e varetas como as versões seguintes. Em vez disso, usava uma mola sobre o pistão que acionava uma válvula de esfera no cabeçote, mantendo-a fechada na subida e aberta na descida do pistão. E esse era o mesmo design dos aviões originais da Air Hogs. Os Air Hogs apresentam um revolucionário motor Hyde, então os Air Hogs não precisam de gás nem de baterias, é só bombear. E claro, precisei construir um avião sozinho. O único problema desse motor era a mola, que frequentemente entortava ou quebrava, prejudicando a confiabilidade. Lá vai, vamos lá. Quero evitar isso com um novo motor. Aqui está meu conceito. Para ligar o motor, gire manualmente o eixo de saída à direita, movendo o pistão à esquerda pela caixa de engrenagens. A caixa de engrenagens não é necessária, mas permite ajustes de velocidade ou torque, se necessário. O pistão, então, veda contra o diafragma, assim como este tubo de latão veda com este primeiro O-ring. Isso faz parte do processo da válvula de admissão, que funciona como uma porta de câmara dupla, onde só uma pode abrir por vez. Após o tubo de latão fechar a válvula direita, o pino fino abre a válvula de esfera, liberando o ar de alta pressão. O ar preenche o volume no cabeçote do cilindro, mas a válvula direita impede que pressione o diafragma. Quando o pistão retorna à caixa de engrenagens, a válvula de esfera fecha e a do diafragma abre, permitindo a entrada do ar de alta pressão no cilindro. Isso empurra o diafragma contra o pistão, acelerando-o à caixa de engrenagens. Quando o diafragma não pode se esticar mais, ele se separa do pistão e libera o ar pelo orifício central, que flui por canais ao redor do pistão e sai pelas aberturas da caixa de engrenagens. Ainda é um conceito, pois nunca vi uma válvula desse design antes, mas se der certo, valerá todas as noites sem dormir. Então, vamos construir um protótipo. Eu imprimi as peças em 3D, usando filamento de PLA fornecido pela 3D Prints, Reino Unido, com um bico padrão de 0,4 mm. As linhas de camada no cilindro e pistão precisaram ser lixadas, mas as tolerâncias não precisam ser perfeitas com o design de diafragma. A caixa de engrenagens foi impressa em 3D e funcionou surpreendentemente bem, apesar do tamanho reduzido das engrenagens. Buchas de latão foram feitas para pôr a biela entre o pistão e o virabrequim, para reduzir o atrito e o desgaste no plástico. Pode ser parafusado na engrenagem grande e acoplado ao cilindro principal, criando um mecanismo interessante. Ao girar o eixo em uma ponta, o pistão oscila na outra. Depois, usei uma furadeira como torno para alisar a ponta de um tubo de latão e o colei no topo do pistão, junto com um fio fino, que servirão para operar a válvula de admissão. Subindo pelo motor, cortei ao redor da cabeça do cilindro, para produzir um diafragma circular, e usei um furador para fazer um furo de 4 mm no centro. O motivo pelo qual escolhi essa folha de borracha é porque ela se expande uma quantidade razoável com apenas 30 psi de pressão, embora não aguente muito mais do que isso. Mas, quando ela estiver contida dentro do cilindro do motor,
deve ser capaz de suportar pressões muito maiores. Depois, instalei os anéis de vedação na cabeça do cilindro, que servem para vedar a válvula de 2 estágios, e coloquei uma esfera na válvula superior. A esfera foi fixada por um conector pneumático, que será ligado à fonte de ar comprimido. Depois, prendi o diafragma entre a cabeça do cilindro e o motor, pronto para testar. Meu problema é achar o comprimento certo do tubo de latão e do fio sobre o pistão. Se o fio fino for muito longo, a válvula de esfera abrirá cedo, permitindo que o ar passe pelos 2 O-rings e o diafragma. Se for curto demais, a válvula não abrirá. Se o tubo de latão for longo demais, a válvula direita abrirá tarde no ciclo do motor e o diafragma não será pressionado contra o pistão. Por fim, se o tubo de latão for curto demais, não vedará a válvula direita e o ar de alta pressão passará direto ao diafragma, causando um estouro no motor. Depois de muitas e muitas modificações, o motor começou a mostrar algum potencial. Agora, meu novo projeto de motor funciona, mas para superar os anteriores, precisa de mais desempenho. Felizmente, há várias modificações fáceis de fazer. Após 3 redesenhos completos, aumentei o volume no cabeçote do cilindro em 300%, adotei relação de transmissão 1:1 e reduzi o curso do pistão em 2 mm. Isso não só reduziu o tamanho do motor, mas também aumentou seu desempenho. Motores barulhentos nem sempre são mais rápidos. Por isso, montei uma bancada de testes que segura o motor e, com um braço de alavanca, transfere o empuxo para uma célula de carga. E assim, podemos medir quanto empuxo o motor produz. Para o suprimento de ar, usei uma garrafa de 2 litros pressurizada a 4,1 bar ou 60 psi. Assim, sempre há uma quantidade consistente de ar para testar a eficiência do motor. Após 3 testes, as medições permitem criar um gráfico de empuxo versus tempo, cuja média indica o empuxo máximo e o tempo de funcionamento do motor. Com um empuxo máximo de aproximadamente 0,87 newtons, ou equivalente a 88 gramas, parece razoável, já que o motor pesa apenas 72 gramas. Mas como isso se compara ao meu motor antigo? O teste foi feito com a mesma hélice e garrafa pressurizada, revelando resultados surpreendentes. Isso mesmo, meu antigo motor a ar de melhor desempenho produzia quase 1/3 do empuxo desse novo. E, se medirmos a área sob cada gráfico, obtemos o impulso do motor, que pode ser usado para comparar a eficiência de cada motor. É como quilômetros por litro, mas aqui é o tempo de empuxo por garrafa de 2 litros a 60 psi. Mostrando que o novo motor é 366% mais eficiente por ser totalmente vedado. Também testei o motor antigo com a hélice menor, para a qual ele foi originalmente projetado, o que aumentou o RPM e a duração do funcionamento, mas, na verdade, teve um desempenho pior devido à menor quantidade de empuxo gerada. Mantive a caixa de engrenagens após mudar para a relação 1:1, porque posso projetar uma rosca no cabeçote do cilindro, permitindo fixação direta em uma garrafa, o que facilita impulsionar um aeromodelo. Este motor talvez não mude o futuro, mas a resolução de problemas como essa inspira a próxima geração a criar algo que mudará. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Se você gostou, seria ótimo se pudesse deixar um joinha aqui embaixo. E se você é novo no meu canal e quer ver outros projetos parecidos com este, então, por favor, clique em inscrever-se aqui embaixo. Muito obrigado aos meus apoiadores no patreon.com por viabilizarem esses projetos. Sinceramente, eu não conseguiria fazer isso sem o apoio de vocês, então, obrigado mais uma vez. Mais uma vez, obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!